Olá, alunos do Colégio Militar de Brasília. Essa é a nossa aula do CEPREP-ENEM, aula de Biologia. O bloco que nós vamos tratar hoje é Identidade dos Seres Vivos, com ênfase em poríferos. Essa aula foi elaborada pela equipe de Biologia do Colégio Militar de Brasília. Eu sou a professora Sheila e estarei com vocês hoje. Poríferos e quinidários. Esses dois grupos aqui, tem um exemplo de porífero, aqui de quinidário, e aqui tem uma foto de um recife de coral, onde a gente consegue perceber poríferos e quinidários, diferentes espécies vivendo juntos. Esses seres, durante muito tempo, tiveram dificuldade de classificação, inclusive classificação se seria um animal ou se seria um vegetal, porque eles saem daquilo que a gente observa e claramente vê como animal. Então, nós estamos acostumados a classificar animais, principalmente os vertebrados. E esses seres, eles não têm uma movimentação ativa muito visível, quinidários mexem um pouquinho, poríferos, movimento restrito a poros, a ósculos, né? Então, não tem uma movimentação bem visível, não são animais que chamam muito a atenção, assim, são muito bonitos, mas como eles são muito parados, tem pouca movimentação, então, muitas vezes, se discutia se eram animais e, inclusive, se eram seres vivos. Tá? Então, aqui, só para a gente começar, por que tanto poríferos quanto quinidários são classificados como animal? Quais são as características que eles têm? Primeiro, multicelulares. São formados por muitas células. Eles são heterótrofos. Então, não produzem o seu próprio alimento e eles vão conseguir seus nutrientes por meio de ingestão. Os animais fazem isso aqui. Tá? Então, os animais são multicelulares, animais são heterótrofos e conseguem alimentos por ingestão. A gente tem algumas exceções. Então, existem seres, corais, por exemplo, que fazem associação com algas ou com seres que são autótrofos. Mas, nesse caso, quem produz o alimento é a alga, é o ser autótrofo e ocorre uma relação ecológica onde eles trocam, às vezes, proteção por nutrientes ou sais minerais por nutrientes. Então, este ser o animal continua sendo heterótrofo. Ingestão, a maioria dos animais tem um sistema digestório onde ocorre a ingestão do alimento e a digestão do alimento. Existem exceções, então muitos vermes, muitos plateumintos, tênias, por exemplo, não têm um sistema digestório propriamente dito e absorvem diretamente do ambiente os nutrientes que precisam. Poríferos não têm um sistema digestório. Eles também fazem filtração, mas de qualquer forma vão absorver os nutrientes que precisam do ambiente, não produzem seu próprio alimento. Os animais, durante o desenvolvimento embrionário, todos os animais têm mórula e blástula, então vocês devem lembrar que ocorre a fecundação e aí eu começo a ter a clivagem do embrião. Esses primeiros estágios de mórula e blástula são comuns a todos os animais e poríferos e quinidários também têm esses estágios, tá? Por serem multicelulares, mas não apresentarem uma organização tecidual, os poríferos, eles são colocados nesse grupo aqui nos parazoa. Então, a gente tem os metazoários e logo no início dos metazoários eu tenho a primeira separação, onde eu tenho os parazoa, e aí eu tenho os poríferos ali. Porque, na verdade, eles são um agrupamento de células que acabam funcionando junto. Mas eles não têm aquela organização tecidual. Os quinidários já têm organização tecidual. Então, já entram aqui nos eumetazoa, onde eu tenho os demais filos do reino animal, onde eu tenho uma organização celular e tissular. Então, aqui eu já tenho formação de tecidos. O que eu considero tecidos? Eu considero tecidos quando eu tenho lâmina basal, quando eu tenho plasmodesmos, eu tenho comunicação entre as células. E isso, no caso dos parazoa, dos poríferos, eu não tenho. Eu tenho basicamente um agrupado de células, então não falo que eles têm tecidos nem órgãos. Já os eumetazoários, começando aqui com os quinidários, a gente já tem, então, uma organização tissular.
Com relação à reprodução, animais podem fazer reprodução assexuada, lembrando que no caso da reprodução assexuada, eu não tenho variabilidade genética, então eu vou continuar com o material genético daquele indivíduo que originou. Essa reprodução assexuada pode ocorrer por brotamento, pode ocorrer por gemulação, pode ocorrer por divisão de tecidos, fragmentação. De qualquer forma, eu tenho um pedaço daquele ser inicial, então eu não tenho uma variabilidade genética. Mas existem animais que fazem reprodução sexuada. Não interessa se o indivíduo é hermafrodita ou se ele tem os sexos separados. Mas quando eu tenho encontro de gametas, espermatozoides e óvulos, eu gero uma variabilidade genética. Então, muitos animais optam por variabilidade genética. Temos, inclusive, mecanismos que evitam a reprodução assexuada para gerar uma variabilidade genética maior. E é importante nessa reprodução sexuada a presença dos espermatozoides. Os espermatozoides são células flageladas, animais possuem células flageladas, tá? E aí esse espermatozoide, então, presente em todos esses grupos, em poríferos e quinidários, apesar de muitos deles ainda fazerem reprodução assexuada, produzem espermatozoides, vão ter uma fecundação de espermatozoides com gametas femininos e aí gerando a variabilidade genética. Aqui eu botei vários tipos de esponja para vocês darem uma olhada e vamos ver algumas outras características. Então, como eu já falei, a alimentação é por filtração. Várias células fazem filtração, principalmente coanócitos, tá? Então, aquele flagelo bate, o colarinho onde fica o flagelo, ele funciona como um filtro, vai captar as partículas e aí a gente tem a alimentação por filtração. Essa digestão é intracelular, várias células fazem digestão, mas principalmente arqueócitos. Assim como a distribuição de nutrientes, basicamente arqueócitos. Lembram que eles são células amebócitas que conseguem caminhar por toda a parede da esponja, levando nutrientes de uma célula a outra. Trocas gasosas e excreção são feitas por difusão, então as células eliminam as excretas e o gás carbônico e absorvem o oxigênio, tá? Como elas dependem da circulação de água, eu só encontro esses animais em ambiente aquático. Pode ser ambiente marinho, onde tem a maioria das esponjas, ou do ciclo, eu tenho pouquíssimas esponjas vivendo em ambiente de água doce. Como eu já falei, o animal é séssil, então foi descoberto que esses animais produzem muitas substâncias de defesa para que expulsem os parasitas ou os predadores. Entre essas substâncias, hoje em dia já acharam substâncias antitumorais, então para tratamento de câncer, anti-inflamatórios e antibióticos. Então vejam a necessidade de estudar esses animais e de mantê-los vivos para a gente conseguir substâncias que inclusive são importantes para nós, tá? Chamar atenção nessa foto aqui, vocês podem ver que há uns seres marinhos vivendo na esponja. Isso é muito comum. Muitos seres vivem no interior das esponjas, tá? Porque fornece abrigo e proteção. Inclusive, tem alguns animais que acabam entrando aqui na esponja para viverem. Quando a esponja vai crescendo, às vezes o ósculo vai fechando e eles ficam presos aqui, tá? No caso da reprodução, eu posso ter reprodução assexuada, então sem variabilidade genética por brotamento. Aqui, ó, forma um broto, o broto desliga, eu tenho uma esponja geneticamente igual à esponja-mãe. Gemulação, isso ocorre principalmente em esponjas de água doce, onde num ambiente muito frio o lago congela ou num ambiente onde a água seca, a esponja faz isso aqui, que é uma gêmula. Então, é uma casca de espículas onde eu tenho arqueócitos no interior. Lembram que os arqueócitos são células totipotentes, né? Quando o ambiente fica favorável, por essa micrópila saem as células e aí eu tenho agregados então, de esponja sendo formados ali. Fragmentação, então se a esponja quebra, como eu falei, ela tem uma alta capacidade de regeneração, ela consegue gerar novos seres. Isso aqui foi um experimento que fizeram no laboratório, pegaram a pobre da esponja e passaram numa peneira. Ela formou um agregado de células. Perceberam duas coisas, algumas células se reagregam e formam novas esponjas, e pedacinhos pequenininhos, desde que tenham até 0,2 milímetros e coanócitos aderidos, coanócitos e arqueócitos, eles conseguem se transformar em novas esponjas, tá? A reprodução sexuada, então as esponjas na grande maioria são hermafroditas, produzem espermatozoides e óvulos, e para evitar a autofecundação, geralmente produzem óvulos numa estação e espermatozoides em outra, ou depois que produzem os espermatozoides, produzem os óvulos. Eu tenho coanócitos e arqueócitos envolvidos nessa reprodução. Como assim?
Os espermatozoides vêm pelo fluxo de água, entram pelos poros, o coanócito capta esse espermatozoide, o arqueócito transporta até o ovócito e aí eu tenho a formação de uma larva aqui. A larva sai pelo óvulo. Isso aqui é a chamada nuvem de espermatozoides. Vejam, como os espermatozoides são liberados na corrente marítima e eles têm que ser trazidos em direção aos poros, quanto mais espermatozoides a esponja produzir, maior a chance de haver uma fecundação. Por isso essa quantidade enorme de espermatozoides aqui. A gente vê que a água fica com uma consistência meio leitosa aqui de quantos espermatozoides tem. Desenvolvimento é indireto. Então eu tenho a formação de uma larva ciliada. Essa larva é livre natante, mas depois ela se fixa e forma uma nova esponja. Exercício FURG 2008. Assinale a alternativa que apresenta a função dos tipos celulares de porífero. Então, nós temos aqui a letra A, digestão do alimento é realizada pelos coanócitos e os nutrientes são distribuídos pelos pinacócitos. Letra B, coanócitos são responsáveis pela fagocitose das partículas alimentares. Letra C, os amebócitos são responsáveis somente pela produção de espículos. Letra D, porócitos são células que circulam a abertura do ósculo, por onde entra a boca para a esponjocele. E epinacócitos formam tecido presente entre a parede externa do corpo e a parede da esponjocele. Então, vou colocar aqui um desenho que mostra a estrutura de um porífero. Recapitulando, eu tenho essas estruturas aqui que são poros. Esses poros, na verdade, são formados por estruturas chamadas porócitos. A água vai penetrar por esses poros. Por quê? Porque é feito um fluxo de água do interior da esponja para o meio externo por meio do batimento de flagelos presentes nessas células roxinhas aqui, que são os coanócitos. Os coanócitos têm importante função, porque eles batem o flagelo, empurram a água para fora da esponja. A água sai por essa estrutura chamada ósculo, cria uma pressão aqui que vai puxar a água de fora e a água vai entrar por esses porócitos. Quando a água entra, ela traz nutrientes e oxigênio. Os primeiros a entrar em contato com isso são esses coanócitos que estão aqui. A partir daí, as partículas que são englobadas vão passar para as células que estão aqui entre a camada externa, que é a pinacoderme, formada por pinacócitos, e a coanoderme, formada por coanócitos. Então, nessa camada aqui, a gente vai ter algumas células que vão terminar a fagocitose e vão transportar os nutrientes. Essa minha esponja é uma estrutura rígida, porque eu tenho aqui, nessa mesogleia que fica entre pinacoderma e coanoderma, eu tenho espículas calcárias, às vezes espículas de espongina, que vão dar sustentação ao corpo desse animal. Então, dessas alternativas aqui, a correta é a letra B. Coanócitos são responsáveis pela fagocitose dessas partículas alimentares, porque eles são as primeiras células em contato com as micropartículas que penetram pelos poros.